Na aula de hoje, ainda referente sobre o assunto anterior da aula passada, hoje a gente vai ver um pouco sobre intensidade da onda e interferência dessa onda, ok? Então, agora um pouco sobre a intensidade. Como a gente já viu na aula passada, uma onda progressiva transporta energia, ok? E para poder realizar uma onda harmônica progressiva, é necessário realizar um trabalho sobre ela. E para poder realizar essa oscilação, é necessário fazer um movimento, na extremidade dessa corda, um movimento harmônico simples, ok? Então, para poder calcular, essa energia transmitida por essa onda, a gente vai ver em relação à unidade de tempo e a um ponto qualquer em uma corda. Então, temos aqui o nosso eixo e X, Então, a gente tem aqui uma oscilação em um determinado ponto qualquer de X. E aqui temos também a tensão T. Então, em um dado instante T, e a porção à esquerda dessa corda vai sofrer atuar sobre um elemento da corda uma força transversal. Então, aqui teremos uma força transversal, Y, sobre essa oscilação, nesse ponto de X. Então, para mim poder determinar essa minha força transversal, em Y, a gente pode determinar que é menos T vezes dy dx em função de x e t. Ok? Então, o trabalho realizado por esse elemento, por unidade de tempo, a gente pode considerar que é um potencial instantâneo. Ok? Então, o que corresponde que a energia transmitida, através de x por unidade de tempo, seria a força, um produto da força pela velocidade. Ok? Então, em geral, esse valor instantâneo, esse potencial instantâneo que a gente tem, não interessa muito, certo? Então, assim, é a média de um período, que chamamos de I. O que importa, seria a média desse período, e não o potencial instantâneo. É a média desse período que a gente pode chamar como I, que seria a minha intensidade, que pode ser representada por P, traço, que é igual a ômega vezes K vezes T vezes A ao quadrado vezes seno de kx menos ômega t mais ρ, certo? Isso daqui a gente pode considerar que é meio. E lembrando um pouco da aula passada, relembrando, a gente tem também que t é igual a u vezes v ao quadrado, e a gente pode lembrar também que kx é igual ao meu ômega, certo? Então, substituindo aqui, trocando, a gente passa a ter que I, a minha intensidade da onda, é o meu P, que é igual ao quê? Meio vezes U vezes V vezes ômega ao quadrado e amplitude A ao quadrado. Então, assim, a gente pode dizer que a minha intensidade da onda é proporcional à minha amplitude ao quadrado, que é proporcional à minha velocidade e à minha frequência ao quadrado. Ok? Então, a gente pode notar também que essa minha solução se aplica a uma onda progressiva, certo? Então, como a gente tem aqui um elemento, em MHS e a força transversal em direção em Y, a gente pode dizer que a minha energia potencial média, é igual à minha energia cinética média. Então, logo, a minha densidade média, a gente pode colocar aqui
du dx, a minha densidade, né, média de energia potencial, a gente pode colocar que é 1/4 vezes o ômega ao quadrado a ao quadrado. E a energia média, né, a densidade média de energia total, então aqui é a energia potencial, agora a densidade média de energia total, a gente pode colocar que é d e dx é igual a dp dx mais du dx é igual a 1/2 vezes u vezes w ao quadrado vezes a ao quadrado. Ok? Então, efetivamente, a gente vê que a intensidade da onda ela é igual ao produto da minha velocidade, certo? O meu V aqui é a minha velocidade, pelo a minha densidade média, certo? Então, é o produto da minha velocidade pela minha densidade média de energia, certo? Então, também a gente pode representar, né? A gente pode dizer que ela representa um fluxo médio de energia, certo? Através de um ponto X, né? Qualquer dessa onda, certo? Ponto qualquer dessa corda, ok? Bom, agora sobre o assunto de interferência de onda, a gente tem vários tipos. Então, começando por quando a gente tem duas ondas que se propagam no mesmo sentido, certo? Então, considerando nesse exemplo, considerando duas ondas que se propagam para a direita, por exemplo. Então, como a gente já viu ondas que se propagam para a direita, a gente tem aqui cosseno de kx menos ômega t mais ρ é igual a cosseno de ômega t mais φ, onde a gente tem aqui que φ é igual a menos kx mais ρ, certo? Então, para se obter uma resultante, né, dessas ondas, a gente tem a somatória delas. Então, a gente tem que y, da minha força transversal, né, y1 mais y2 é igual a cosseno de kx menos ômega t mais ρ. Então, pela lei dos cossenos, né, vamos colocar aqui a lei dos cossenos, em relação à amplitude, a gente chega aqui a ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, são as componentes, né, a2 ao quadrado, mais 2 vezes a1 vezes a2 vezes cosseno de ρ1, 2, onde esse ρ1, 2 é igual ao meu ρ2 menos ρ1, certo? Seria o meu delta, né? Final menos inicial. Onde isso daqui é a minha diferença de fases entre as ondas, certo? A diferença de fase entre as duas ondas que a gente tem que se propagam numa mesma direção. Ok? Então, como a gente sabe que a frequência é a mesma e como a gente sabe também que a intensidade de cada onda, né, é proporcional a uma velocidade proporcional à frequência, ao quadrado da sua amplitude, né, a gente sabe também que a intensidade da onda ela é proporcional à amplitude ao quadrado. Então, com uma mesma constante de proporcionalidade,
onde a gente tem que I1 e I2, tem intensidade, né, das ondas de uma resultante, a gente tem que I1 e I2 são os seus componentes, né? A gente tem que I, que seria a intensidade dessa minha onda, resultante é igual a I1 mais I2, que são as minhas componentes, mais 2 vezes raiz de I1 vezes I2 cosseno de 1, 2. Certo? Logo, a superposição de ondas harmônicas progressivas, né, que se propagam na mesma direção, no mesmo sentido, é uma outra do mesmo tipo com a intensidade I que a gente tem aqui, certo? E dependendo dos seus componentes, a diferença de fases entre elas que a gente tem, que é esse 1, 2, né, a diferença de fases entre as duas ondas, esse fenômeno que a gente tem é chamado de interferência dessa onda. Ok? Então a gente tem vários tipos. Se a minha interferência ela é máxima, a gente pode chamar que é uma interferência construtiva. Então o meu cosseno de ρ1, 2, ele tem que ser igual a 1. E quando a minha interferência aqui ela é mínima, né, a gente chama que é uma interferência destrutiva, onde o meu ρ, né, cosseno de ρ1, 2, né, que é a diferença entre as fases das duas ondas, ele tem que ser menos 1, certo? Então, esse fenômeno de interferência que a gente tem é um dos efeitos mais característicos, né, das ondas. Bom, agora referente às ondas em sentido contrário, como a gente pode chamar de ondas estacionárias, certo? Então, para esse exemplo, a gente pode, né, adotar como uma mesma amplitude e fase, né, uma diferença de fase igual a 0 entre essas ondas, certo? Então, a gente pode ter aqui como Y, que, né, que é a minha força transversal, a componente seria a soma das suas componentes, a gente pode ter que A vezes cosseno de kx menos ômega t mais ρ mais cosseno de kx mais ômega t vai ser igual a 2 cosseno de kx vezes cosseno de ômega t, certo? Então aqui, como a gente tem que a minha resultante é um produto de uma função de x com uma função de t, a gente pode dizer que não há propagação, certo? Então a forma da corda, ela sempre permanece semelhante, né? Com o deslocamento mudando apenas a sua amplitude e eventualmente o sinal. Então aqui a gente tem, né, 4 gráficos aqui que a gente pode expressar como séries de instantâneos, ok? Uma série de instantâneos, onde a gente tem que y, né, em direção a y, a gente tem que é um intervalo de tal sobre 8, por exemplo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um intervalo de tal sobre 4. A corda, nesse intervalo, passa por uma posição de equilíbrio, ou seja, a gente tem que y é igual a 0. Então, a gente tem esse gráfico aqui, correspondente, certo? E depois dos deslocamentos, né, que eles trocam de sinal até atingir uma amplitude máxima. Então, quando a gente tem uma amplitude máxima, o nosso intervalo seria no tal sobre 2, certo? E isso até assim por diante, até voltar à sua posição de equilíbrio, né, a sua posição original, onde a gente tem que o intervalo é igual a tal, certo? A sua configuração inicial. Como a gente pode ver aqui, a gente tem um exemplo, onde a gente pode dizer aqui esses pontos, né, de x que eles se encontram, a gente pode adotar como n, né? Então esses pontos n nas figuras, em todos os exemplos aqui que a gente apresenta, são chamados de nodos, certo? E o meio do caminho entre esses nodos desta onda, por exemplo, a gente pode chamar de ventre ou antinodos, que seria o quê? A minha amplitude de oscilação máxima que a gente consegue ir num dado
esses nódulos, eles subdividem a corda em vários segmentos que se oscilam separadamente, certo? Então, uma onda que não se propaga, ela fica parada, né? Cada ponto, cada segmento oscila separadamente, a gente pode chamar uma onda estacionária, certo? Então, as componentes, né? As ondas componentes aqui, a gente pode dizer que tem um fluxo igual e contrário. Então, pelo fato de ser contrário, a gente pode ter que a minha resultante dessa onda estacionária, ela é igual a zero, né? Ela é uma resultante nula, ela se cancela. E o fluxo de energia, né, o fluxo de energia médio, nesse caso, ela também se anula, certo? Agora, por último, finalmente, a gente vai falar de batimentos, ou o que seria, né, uma velocidade de grupo, certo? Então, suponhamos, ondas, né, vamos supor, ondas que se propagam no mesmo sentido, né, e que têm uma mesma amplitude, só que nesse caso, frequências ligeiramente diferentes, certo? Então, frequências ligeiramente diferentes, a gente tem que delta ômega é igual a ômega 1 menos ômega 2. Que a gente passa por ômega, que a gente coloca aqui é igual a meio, vezes ômega 1 mais ômega 2, certo? E a gente tem aqui um ΔK, uma diferença aqui também, onde a gente coloca aqui K1 menos K2. E a gente passa então por K, que é igual a meio, vezes K1 mais K2. Certo? Então, a minha resultante aqui, a gente coloca como a soma de tudo. Então, Y mais Y1 mais Y2, a gente coloca aqui A vezes cosseno de K mais ΔK sobre 2 vezes X menos ômega mais delta ômega sobre 2 vezes T mais cosseno K menos delta K sobre 2 vezes X menos ômega menos delta ômega sobre 2 vezes T. Certo? Ou seja, aqui a gente coloca aqui Y em função de xt, a gente coloca que é igual a em função de xt vezes cosseno de kx menos ômega t. E onde a gente coloca aqui o A em função de xt é igual a 2 a cosseno de ΔK sobre 2 vezes X menos delta ômega sobre 2 vezes T. Ok? Então, podemos considerar que Y em função de xt como uma onda, né, uma onda de frequência ômega elevada, certo? Cujo a minha amplitude A ela é modelada por uma outra onda A
minha velocidade φ, né, Vφ, é uma velocidade de fase, que é uma velocidade que se desloca, certo? Num ponto de fase constante. Então a gente coloca aqui Vφ é igual a ômega sobre K. Por outro lado, a velocidade como se desloca o grupo, né, o grupo de ondas como um todo, é a velocidade do grupo de ondas, né, a velocidade associada a um ponto envoltório, onde a minha amplitude A ela é constante. Então a gente tem aqui que essa velocidade de grupo, né, o grupo como um todo, a gente coloca então que Vg é igual a delta ômega sobre delta K, que é igual a d ômega dk, certo? E para as ondas onde numa corda vibrante homogênea, né, as velocidades de fase e de grupo, elas se coincidem. Então, o grupo, né, se propaga como a velocidade da onda em si, certo? Como as duas elas se coincidem, então a velocidade da onda é a própria velocidade em si, né, da onda. Então, aqui a gente tem aqui os efeitos, né, de propagação dessa onda aqui, como se fosse os batimentos, né? E a velocidade de grupo, certo? Então, é isso. Esse é o terceiro exemplo que a gente tem aqui, né, de interferência de onda. A nossa aula fica por hoje e é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.